Oi, pessoal, meu nome é Amanda, sou monitora de Biologia do Sapiens e hoje eu vim fazer com vocês as questões de genética da semana passada. Então, essa questão número 1 é uma questão que ela nos dá muitas informações. Então, nós já vamos começar a ler ela com calma e já retirar as informações importantes que ela nos dá. Número 1. Um criador de cães labradores cruzou machos pretos com fêmeas de mesma cor e obteve filhotes pretos, chocolate e dourado. Até aqui tá tranquilo. Trata-se de um caso de epistasia. Então, primeiro vamos entender aqui, ó, epistasia recessiva. Epistasia recessiva é quando um gene, os alelos de um gene inibem a ação dos alelos de outro gene. Então, quer dizer que quando esse gene está presente, ele se sobressai em relação aos outros. Então, os outros, como que eu posso falar? Quando esse gene está presente, os outros não se manifestam. É basicamente isso. E aqui fala que essa epistasia é associada ao alelo E, recessivo, né? E sempre quando fala epistasia recessiva, aí serão os dois. Então, Ezinho, Ezinho. Então, o que a gente fala aqui? Que quando tem Ezinho, Ezinho, impede a deposição de pigmento no pelo, condicionando a pelagem dourada. Então, quando tiver Ezinho, Ezinho, não vai ter coloração, caracterizando uma cor dourada. Vou colocar só assim pra gente lembrar. Tá, primeira informação. O alelo E, então Ezão aqui, permite a pigmentação. Ótimo. Então, quando tiver o alelo Ezão, vai ter pigmentação. Isso que tá falando. Então, vai ter pigmentação. Vou colocar só assim pra gente lembrar. Próxima informação. A coloração preta é condicionada pelo alelo dominante B. Então, quando tiver o alelo Ezão, que quer dizer o quê? Tem pigmentação, e o alelo Bzão, vai ser preto. E o próximo, e é chocolate pelo seu alelo recessivo Bzinho. Então, quando tiver Bzinho, Bzinho, vai ser chocolate. Com CH aqui para lembrar. Então, essas informações são muito importantes. Então, vamos ver o que a questão está pedindo para a gente. A proporção fenotípica esperada para cães pretos, chocolate e dourados, respectivamente, no cruzamento entre um macho preto, Ezão, Ezim, Bezão, Bezim, e uma fêmea dourada, Ezim, Ezim, Bezão, Bezim, é. Então, está querendo saber a proporção e nos deu aqui os alelos do macho e os alelos da fêmea. Então, a gente vai começar esse cruzamento. Como o professor ensinou, a gente vai cruzar separado. Primeiro, os Es e depois os Bs, separadamente, para não precisar fazer aquele quadro grandão. Então, vamos lá. Vou fazer aqui no cantinho. Então, Ezão, Ezinho, com Ezinho, Ezinho. O Ezão, Ezinho, eu peguei daqui do macho e o Ezinho, Ezinho da fêmea. Então, o que a gente vai ter? Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. Agora os Bs. Bzão, Bzinho do macho com Bzão, Bzinho da fêmea. A gente vai ter Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Beleza, esse é o nosso resultado. Agora, nós vamos avaliar isso aqui para a gente achar as proporções. Primeiro, tá falando para cães pretos. Preto tem que ter a pigmentação. Então, é o ezão. Tem que ter ezão. Não importa o que vem depois do ezão, o que acompanha o ezão. Mas tem que ter pelo menos um ezão. Então, aqui, a gente tem um ezão aqui e um ezão aqui. Beleza. Então, aqui vai dar uma proporção de 2/4 de ezão. Ok. Vezes
Para ser preto, tem que ser Bzão. Bzão, vamos contar quantos aqui tem Bzão. Pelo menos um Bzão. 1, 2, 3. Então, 3/4. Então, agora a gente coloca a matemática aqui. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 4, 16. Então, aqui foi para o preto. Vamos reservar isso aqui. Agora, nós vamos para o próximo. Chocolate. Para ser chocolate, tem que ter o Ezão, que define a pigmentação, e o Bzinho, que vai dar a cor chocolate. Ezão, que tem o Ezão, a gente já fez aqui, vai ser o 2/4. E quantos tem Bzinho? Apenas 1/4. Então, a gente coloca aqui 1/4. Matemática aqui, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. Chocolate. Vamos reservar. E por último, dourado. Para ser dourado, a gente sabe que tem que ter o Ezinho, né? Que fala aqui da epistasia recessiva, que tendo ele, as outras cores não se manifestam. Então, tendo o Ezinho, vai ser dourado, não importa o que vem antes. Então, quantos tem Ezinho aqui? 2. Então, vai ser 2. Deixa eu dar um espaço. 2/4. E como não importa o que vem depois, pode ser qualquer um. Então, 4/4 que eu vou colocar. Pra gente manter a proporção. Opa, aqui é 16. Então, eu vou lá. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Beleza. Só que aqui a gente não tem aqui dourado. Nas respostas, a gente não vai ter nesse formato. Então, a gente vai simplificar usando a matemática. Nós vamos dividir tudo por 2. E a gente vai pegar só a numeração de cima aqui. Então, se a gente dividir aqui o 6 por 2, vai dar 3. Se a gente dividir o 2 por 2, vai dar 1. Se a gente dividir o 8 por 2, vai dar 4. Então, a proporção vai ser 3 por 1 por 4, que é a letra A. Essa questão ela é um pouco mais complicada, sim. Não pode perder o raciocínio no meio. Se perder, tem que iniciar. Mas, depois que você pega o jeito, vai embora. Então, agora vamos para a questão 2. Suponha que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e uma de 160 centímetros é devida a 2 pares de genes de fatores e efeitos iguais e aditivos. Esses genes, eu vou parar aqui só para explicar um pouquinho. Quando fala aqui esses efeitos aqui dos genes, se trata de herança quantitativa ou herança poligênica. O que quer dizer? Que não é definitivo, é gradativo. Por exemplo, não é que a presença do gene vai dar a cor preta e a outra, e se não tem, se é recessivo, vai dar a cor branca. Não é isso, quer dizer que vai ser gradativo, tem tons de cinza no meio, de acordo com a quantidade de genes ou a falta deles. Então, vai ser uma gradação, isso acontece com a cor de pele, com a cor dos olhos. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Então, esses genes nós chamamos de poligenes. Aí fala aqui que o 160, que é a estatura de 160, é devida a 2 pares de genes de fatores e efeitos iguais e aditivos. Quer dizer que os genes do 160, eles são aditivos. Então, daqui a pouco, mais para frente, a gente vai saber quais que são esses genes. A planta de 160 centímetros é duplo, homozigota e dominante. Então, aqui a gente já descobriu. Então, vou colocar aqui. 160, duplo homozigoto. Azão, azão, bezão, bezão. Então, tá falando que é duplo homozigoto dominante.
E aqui em cima estava falando que eles têm efeitos iguais e aditivos, ou seja, eles são poligênes, eles aumentam, ou a falta deles diminui. Então, tá falando que cada um deles aqui tá somando, tá adicionando, né? Aditivo, tá somando para ter esse resultado aqui, que no nosso caso é a altura. Continuando. E a de 100 centímetros é duplo homozigoto recessivo. Então, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Ótimo. Usando-se uma planta duplo heterozigoto. Então, já que é heterozigoto, vai ser azão, azinho, bezão, bezinho. Com uma planta duplo homozigoto recessivo. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, aqui, como ele não está falando quais descendentes ele quer, está perguntando a proporção, a gente vai fazer o quadrinho, mas nesse caso é mais tranquilo. Então, primeiro, vamos ver quais alelos aqui vai produzir. Azão com bezão. Azão com bezinho. Azinho com bezão. E azinho com bezinho. E quais alelos esse daqui vai produzir? Esse aqui vai ser azim, bezim, azim, bezim, azim, bezim, azim, bezim. Mas a gente não precisa repetir. Então, coloca só um, porque eles são todos iguais. Então, esse vai produzir apenas um alelo e esse quatro. Então, agora a gente vai fazer o cruzamento. Azão vai ser azão, azinho. Deixa eu descer mais. Com bezão, bezinho. De baixo. Azão, azinho. Com bezinho, bezinho. De baixo, azinho, azinho, bezão, bezinho. E o outro, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aí agora a gente vai ter que descobrir. Esse aqui, então, é o nosso resultado. Deixa eu ver. Aqui é o nosso resultado. Vamos separar ele aqui. Agora eu tenho que descobrir quanto cada um vai adicionar, quanto cada gene aqui vai adicionar. Por quê? Para eu saber quanto vai mudar aqui na altura, porque igual eu falei, é gradativo, vai variar de 100 até 160. Então, como que vai ser? Quanto que é que cada gene vai somar? Se a gente for lógico aqui, 100 tem azinho, azinho, bezinho, bezinho, tudo recessivo. E aqui tá falando no exercício que dos 160, eles são aditivos. Ou seja, eles estão aumentando, eles estão somando. Então, esses genes aqui, eles estão somando. A gente viu que todos se tornaram dominantes. Então, cada dominante aqui está tendo uma soma. Se daqui para cá, a gente sabe que aumentou 60. Então, quanto será que vale cada gene desse para ter aumentado 60? Nós vamos pegar os 60 e dividir por 4, porque são 4. Então, aqui a gente tem um resultado de 15. Então, o que que isso me fala? Que a presença de cada gene desse dominante, igual tá aqui, tá somando 15. Por isso que aqui deu 60. Então, agora a gente vai voltar aqui para o nosso exercício. E vamos somar. Agora que a gente já sabe que cada dominante vale 15, a gente vai somar. Esse aqui não tem nenhum dominante. Então, vai ser 100, como o próprio exercício já fala pra gente. 100. 100 centímetros. Esse daqui tem 1. Então, vai ser 100 mais 15. Então, vai ser 115. Esse daqui também tem um só. Então, de 100 mais 15, 115. E esse daqui tem 2. Então, vai ser mais 30. Então, vai ser 130. Agora, vamos na nossa questão aqui. Letra A, 25%. Ah, tá. Aqui, gente, tá em porcentagem.
Então, aqui, ó, se 2 deram 115, aqui vai ser 50%. Separar aqui pra gente não esquecer. 50%. Opa. 50%, tá? Minha porcentagem sumiu aqui agora, tá difícil de colocar. Então, aqui 50%. Aqui, 130, começou um, vai ser 25%. E aqui o 100 também, 25%. Porque essa 1, juntando tudo, a gente tem 100%. Beleza. Então, vamos lá. Questão 1. Letra A. 25% terão em média 100 centímetros. Correto. Aqui. 50% terão 115. Correto. E 25% terão 130. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, agora vamos para a questão 3. Assinale a alternativa correta relacionada à lei de segregação independente estabelecida por Gregor Mendel. Letra A. Então, vamos ver aqui o que está, né? As questões corretas, as falsas e as corretas para a gente achar onde está o erro. Lembrando o que é a alternativa correta. Letra A. Gametas parentais são aqueles que apresentam as novas combinações gênicas resultantes da permutação. E gametas recombinantes são os que apresentam as combinações gênicas não resultantes da permutação. Separei uma imagem aqui para vocês verem a diferença. Aqui está o cromossomo e cada alelo, né? Então, imagina que esse é um cromossomo e esse é outro. Cada alelo é homozigoto. Os parentais são homozigotos, Azão, Bezão e aqui Azim, Bezim. Os recombinantes os que sofreram crossing over. Então, eles já são heterozigotos. Então, vamos voltar lá na questão. Tá falando que os parentais, que a gente viu aqui que são homozigotos, tudo dominante, tudo recessivo, eles apresentam as novas combinações resultantes da permutação, e está errado. Por quê? As novas recombinações são aqui, depois da permutação, que são os recombinantes. O próprio nome já fala recombinantes, que apresentam novas combinações gênicas. Então, essa questão está falsa. Letra B. Os filhos de um homem de olhos castanho claro e de uma mulher. Aí aqui, azão, azim, bezão, quer dizer que esse homem é heterozigoto. E de uma mulher poderão apresentar para a mesma característica fenótipo castanho claro, castanho escuro, castanho médio, azul e verde. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que o olho humano, ele vem de herança quantitativa, que a gente aprendeu naquele exercício anterior, que é uma gradação, não é algo definitivo, tem uma gradação de acordo com a presença ou não do gene. E aqui, como podemos ver, todo recessivo vai ser azul e aqui vai aumentando, e de forma a chegar aqui no todo dominante, que é o castanho escuro. Então, vai ter uma gradação aí em relação à cor dos olhos. Então, o olho humano, ele vem de herança quantitativa ou poligênica. Isso é uma informação importante saber. Então, essa questão, ela está correta. Por quê? Se o homem, ele é heterozigoto, os filhos dele, a mulher não deu pra gente qual que é o genótipo dela, mas fala que eles poderão apresentar para a mesma característica, ou seja, para a cor do olho, castanho claro, escuro, médio, azul e verde, que são todas as possibilidades de olhos. Então, essa é a questão verdadeira. Essa é a nossa questão. Mas vamos ver por que as outras estão falsas.
Letra C. A proporção genotípica é 9 por 3 por 3 por 1. Errado, não é genotípica, é fenotípica. Letra D. A herança da cor dos olhos na espécie humana é explicada pela primeira lei de Mendel. Errado, segunda lei de Mendel. Segregação independente, segunda lei. E letra E. A cor da pelagem dos cães e da plumagem dos periquitos é uma situação de herança quantitativa. Dos cães, é sim herança quantitativa. A gente até fez essa questão parecida. Que é o quê? Algo gradativo, tá vendo? Do tom mais claro para o tom mais escuro. Agora, dos periquitos não é, tá vendo? Ou é verde, ou é azul, ou amarelo, ou é branco. Não tem uma gradação, então não funciona dessa forma. Não é herança quantitativa. Então, essa questão também está errada. Então, a nossa questão correta é a letra B. Então, agora vamos para a questão 4. Em periquitos australianos, observam-se principalmente as seguintes cores de plumagem: amarela, azul, branca e verde, condicionadas por dois pares de genes de segregação independentes e que interagem entre si. Então, segundo a lei de Mendel, segregação independente, então vai ser dois pares. Então, vamos começar com as informações que eles vão nos dar. Sabendo-se que os indivíduos homozigotos recessivos são brancos. Então, vou anotar isso aqui. Homozigoto recessivo. Nós vamos são brancos. Isso. Próxima informação. Deixa eu selecionando aqui para a gente não perder. Então, homozigoto recessivo são brancos. Os indivíduos que apresentam em ambos os locos pelo menos um dos alelos dominantes são verdes. Um dos alelos dominantes são verdes em ambos. Então, vou colocar isso aqui. Razão, pelo menos um dominante. O outro ele não fala, ele não define. Então, vou colocar assim, que pode ser qualquer um, ou dominante ou recessivo. Mas tem que ter em ambos. São verdes. E que os indivíduos que apresentam um loco com genes recessivos, então um com gene recessivo e o outro com pelo menos um dominante. Então pode ser os dois ou só um. E eles são azuis ou amarelos. Mas como ele não fala qual loco tem que ser, ou A ou B, eu vou colocar um de cada. Não tem problema, a ordem não vai influenciar. Então, eu vou colocar aqui que um, aqui no loco A, dominante, e o outro recessivo. Aí aqui eu vou colocar um underline, porque eu não sei, é pelo menos um que ele fala. Então, pode ser ali, dominante e recessivo. Vou colocar que esses aqui são azuis. E o outro, vou colocar o recessivo no A agora, e o dominante, um dominante no B, eu vou chamar de amarelo. Aqui a ordem não vai influenciar, se trocasse aqui não teria problema, o resultado vai ser o mesmo. Beleza, nós temos todas as informações. Podemos afirmar corretamente que a proporção esperada de um cruzamento de periquitos com ambos os locos heterozigotos é. Então, ele está querendo um cruzamento de dois heterozigotos. Azão Azinho com Bzão Bzinho. Então, nós vamos fazer esse cruzamento separado, usar a primeira lei de Mendel aqui. O azão Azinho com azão Azinho, que fica mais fácil. O que a gente vai ter? Azão Azinho, azão Azinho, azão Azinho, azinho Azinho. E agora do B. Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho, Bzinho Bzinho. Ok, então vamos lá. Vamos agora ver cada um aqui. Vamos na ordem aqui das alternativas. Primeiro, o amarelo. O amarelo, a gente escolheu aqui que tem que ter pelo menos um dominante no bloco B aqui. O A tem que ser recessivo. Então, amarelo. Quantos aqui em cima
A proporção é quanto aqui de recessivo? 1, apenas 1, 1/4. Que eu vou multiplicar com um de baixo, que tem que ser pelo menos um dominante, que vai ser 1, 2, 3, tá vendo? Um dominante, um dominante, um dominante. Não tem problema o que vem depois, o que importa é o que ter um dominante. Então, vai ser 3/4. Matemática, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. Beleza? Que a gente já pode ir selecionando aqui, ó. Tem 3 alternativas com 3 16avos. Próximo. V é aqui, azul. Azul, o dominante está no A e o B é recessivo. Então, quantos aqui tem dominante aqui no A? 1, 2, 3. Então, vai ser 3/4. E recessivo no B? O B tem que ser recessivo. 1, 1/4. Que vai dar o mesmo resultado de cima, 3/16. Então, vamos ver aqui, ó, a letra C já tem 3/16 aqui nos dois, beleza? Vamos confirmar o restante. Agora, branco. Para ser branco, tem que ser todo recessivo, o A recessivo e o B recessivo. 1/4 aqui e 1/4 aqui. Um vezes 1, 4 vezes 4, 16. 1/4. Mantém a letra C aqui, tá vendo? 1/16. E para confirmar o verde, que tem que ser o quê? Um dominante em cada, pelo menos um dominante em cada. Aqui em cima nós temos 3 que tem dominante. E na B também 3. Isso vai dar um resultado 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. 9 16avos. Então, aqui, ó, nossa letra C, que é a nossa alternativa correta. Então, agora nós vamos para 5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem que aparece. Então, vamos lá. A famosa proporção 9 por 3 por 3 por 1, relacionada à segunda lei de Mendel, refere-se à proporção. Como a gente aprendeu, vai ser fenotípica. Essa proporção é fenotípica. Esperada da. O F aqui significa geração. Vai ser da primeira geração. CF1. De dois indivíduos heterozigóticos quanto a dois pares de genes, azão, azim, bezão, localizados em, como a gente aprendeu, quando é heterozigoto, estão em diferentes cromossomos, porque eles vão sofrer crossing over, permutação. Então, vai ser aqui em diferentes pares. Essa é a alternativa correta. Letra B. Bom, agora nós vamos para a nossa última questão, 6. Ana possui olhos amendoados e cílios compridos, e um charmoso furinho no queixo, que deixam seu rosto bastante atraente. Essas características fenotípicas são as mesmas da sua mãe. Já o seu pai tem olhos arredondados, cílios curtos e não tem furinho no queixo. Ana está grávida e o pai da criança possui olhos arredondados, cílios curtos e com furinho no queixo. Essas características são controladas por genes com segregação independente. Os alelos dominantes A controlam o formato de olhos amendoados, C, os cílios compridos e F, a ausência do furinho. Então, a gente primeiro vai anotar essas informações importantes que o exercício nos dá. Então, olhos amendoados é controlado por A, azão. Pelo menos um azão. Czão controla os cílios compridos. E Fzão, ausência do furinho. Sem furinho.
Ok. Agora a gente vai aqui nos genótipos de cada um dos integrantes aqui. Ana possui os olhos amendoados, então ela tem pelo menos um asão. Ana, ela tem um asão. Cílios compridos, então ela tem um Czão. E um charmoso furinho, então ela é recessiva ali no F, porque sem o furinho é Fzão, então com o furinho é recessivo. Essas características da Ana. Já o seu pai, então vamos aqui o pai da Ana. O pai tem olhos arredondados. Então, se o asão são olhos amendoados, eu vou supor que os olhos arredondados vai ser o recessivo. Azinho, azinho. E antes aqui fala também que a mãe é a mesma coisa da Ana. Então, a mãe tem o mesmo genótipo da Ana. Então, é importante a gente saber o pai aqui para complementar. O pai tem olhos arredondados, cílios curtos. Então, o pai é recessivo também para o C. E não tem furinho. Então, o pai tem pelo menos um dominante aqui do F. Ok. Então, agora a gente sabe que aqui a Ana vai ter um Azinho, porque vai vir um Azinho do pai. E um Czinho também, porque vai vir um Czinho do pai. E um F, como a Ana tem dois Fzinhos, um veio do pai. Então, o pai aqui vai ser um Fzinho. Ok. Agora a gente vai ver o pai do bebê. Isso. Pai do bebê. O pai possui olhos arredondados, então vai ser Azinho, Azinho. Cílios curtos, Czinho, Czinho. E tem o furinho, então ele vai ser recessivo para ela. Então, agora a gente vai pegar aqui o genótipo da Ana. A gente já pode vir no exercício, porque tá falando do genótipo da Ana. A gente descobriu, ó. Azão, Azinho, Czão, Czinho, Fzinho, Fzinho. Aqui a gente tem. E aqui. O restante a gente já descarta. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente vai cruzar os dois genótipos da Ana e do pai da criança. Aí você olha e fica desesperado. Meu Deus, como que eu vou juntar isso tudo? Nós vamos fazer separadamente. Aí eu coloquei aqui errado da Ana. Isso. Nós vamos fazer separadamente. Primeiro do A, azão, azinho, com azinho, azinho, que é do pai. Então, a gente vai ter um azão, azinho, azão, azinho, 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 azinho. Agora, o C. Czão, Czinho, Czão, Czinho. Tá? Com Czinho, Czinho, que é do pai. Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czinho. E agora o F. Os dois são recessivos. Então, vai ser tudo recessivo. Então, agora nós vamos ver as características que o exercício nos pedem para a gente estabelecer aqui as probabilidades. Qual é o genótipo da Ana? Ok, já sabemos. E a probabilidade de que ela tenha uma filha? Primeiramente, para ter uma filha, vai ser 1/2, porque é 1 em 2, né? Pode ser homem ou mulher. Vamos começar com olhos arredondados. Para ter olhos arredondados, tem que ter azinho, azinho. Ó, azinho, azinho. Então, aqui no A, que são olhos, azinho, azinho, que determina olhos arredondados. Então, vai ser 2/4. Que eu já vou simplificar para 1/2 aqui também.
Ok. Cílios compridos tem que ter pelo menos um C dominante aqui, ó. 2/4, que eu vou simplificar para 1/2 também. E furinho. Furinho aqui vai ser 100%, então vai ser 1 mesmo. Porque seria 4/4, que é 1. Então, vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá aí nossa resposta. 1/8 desse filho desejado. Então, essa é a nossa letra. Nossa alternativa correta, que é 1/8.